Nessa noite, quero pensar com você sobre o tema mudança de vida. A mudança de vida é algo que nos últimos tempos tem se tornado mais possível, talvez mais desejável, algo mais presente nas agendas, por conta das possibilidades, das múltiplas possibilidades. A inteligência artificial, por exemplo, tem promessa de que muitos milionários estarão, a partir do desenvolvimento de produtos e da utilização de dados, novos milionários surgirão. Então, por conta disso, por conta de uma mudança, de uma sociedade que começa nesse nosso eixo histórico mais recente, numa estrutura feudal, em que os donos de propriedade, os donos do feudo, têm ali os seus trabalhadores, e a mobilidade social, mudar de classe social, é uma coisa descartada, praticamente impossível, e com a Revolução Industrial, um novo desenho começa a surgir. Então, a possibilidade de novas pessoas mudando de vista, do ponto de vista patrimonial, vai se tornando realidade. A própria reforma protestante traz realmente este valor, este incentivo e essa consciência para as pessoas, que em outros tempos, por causa de um pensamento religioso, pensava assim: nasci pobre, tenho que morrer pobre, porque essa é a vontade de Deus. E com a Revolução e com a reforma protestante, a defesa de um Deus que abençoa o trabalho, que prospera as pessoas, muda o eixo econômico e as pessoas começam a se dedicar aos seus afazeres, a vender os seus talentos, as suas profissões, e mudança de vida vai se tornando alguma coisa mais possível. Essa possibilidade de mudança de vida, do ponto de vista econômico que eu estou falando ainda, essa mudança de vida, de classe social, mudança de aquisição de bens de consumo, essa possibilidade traz consigo também uma armadilha, algumas ilusões. Traz no coração das pessoas o sentimento de que agora chegou minha vez, agora vou dar certo, agora vou começar aqui, encontrei uma oportunidade de ouro e vou tirar o burro da lama. E algumas dessas possibilidades são ilusórias, principalmente aquelas de ganhos fora de percentuais do mercado, principalmente aquelas de ganho fácil. A minha palavra introdutória, numa mensagem que pode parecer para você ligada à teologia da prosperidade ou qualquer coisa ligada a recursos financeiros, na verdade, é uma maneira leve e suave de trazer para você conscientização de que existem sim possibilidades de ganhos, de crescimento patrimonial, que Deus abençoa o trabalho, mas também que na ganância do coração existe um caminho de idolatria, e nos caminhos que nós colocamos o nosso coração, que não é Deus, a possibilidade do explorador se manifestar e do roubo se fazer presente em nossas vidas é muito grande. Para você ter uma ideia, algumas estatísticas dão conta que em sistemas como o popular Tigrinho, 48% dos apostadores são evangélicos. Para nós que somos crentes antigos, que o evangélico não entrava na casa lotérica de jeito nenhum, e quando começou um sistema de pagar a conta de luz na casa lotérica, a gente até evitava para não ser confundido, para não escandalizar. Esses novos números revelam algo muito... E eu já falei para você que uma pessoa no nosso contexto aqui, no nosso contexto
no nosso raio de 3 quilômetros aqui, perdeu R$90 mil no jogo de tigrinho. Sabe, irmãos, mudança de vida é uma mudança de vida que acontece de dentro para fora, que é processual e que deve acontecer diante da bênção de Deus. E ainda que essa cifra que eu falei de um vizinho de algum de vocês possa parecer exorbitante para você, e você diz assim, não, pastor, eu só vou apostar no jogo lá, que um jogador tal vai fazer um pênalti, eu vou apostar só R$5. Aposta não é coisa de crente, irmãos. Ganhar dinheiro fácil não é coisa de crente. Não aposte nem R$5, nem R$10. Mas está sobrando, não importa. Compra um lanche, compra um bombom e dá para sua esposa, que você vai ter mais lucro do que se você jogar no tigrinho. Mudança de vida. Mas a mudança de vida não é só ilegítima, como estou propondo, não é só num sistema que você corre riscos de trazer perdas, trazer prejuízos para a sua família. A mudança pode acontecer também num sistema legítimo. E essa é objeto de todos nós. Todos nós aqui, em alguma área da vida, queremos mudar de vida. Todos nós aqui, ou pelo menos a grande maioria de nós, queremos uma melhor condição de trabalho, queremos uma melhor condição de saúde, queremos uma melhor estrutura na família, queremos ver alguma questão ligada ao nosso patrimônio, seja a casa construída, a aquisição de um imóvel, queremos mudar de vida. Os solteiros querem casar, os que têm filho querem ver os filhos crescer, e não veja, eu tenho tantos planos para o quarto do Nicolas, irmãos. Casar, dá para fazer um escritório ali, um escritório bom, bonito. Marco Antônio tem tantos planos para o quarto do Tiago, né, Marco Antônio? Marco Antônio nunca falou sobre isso. Eu estou brincando aqui para dizer que existem muitas áreas da nossa vida que nós queremos ver mudanças. Experimentar transformações, ver situações mudadas. Mas pode haver dois obstáculos, ou melhor, a nossa mudança de vida está entre dois extremos. Tem dois extremos que nos impedem de mudar de vida. Os dois extremos dão conta de uma maneira que a gente lida com as nossas emoções, de um tipo de personalidade, e por que não dizer de caráter que a gente tem. Não muda de vida aquele que tem uma visão de si mesmo apequenada. Uma visão de si mesmo mesquinha, tacanha, uma visão de si mesmo com baixa autoestima, uma visão de si mesmo que diz, eu não sou capaz, eu não sei, eu não posso, eu não tenho. Esse não muda de vida, porque ele já decretou para si mesmo uma sentença. Por mais que você diga, nossa, você fala bem, não. Nossa, você canta bem, não. Ou você fez uma colocação tão inteligente, mas foi sorte. Esse que não vê a si mesmo como capaz, que acha que não é, esse está num limite muito próximo de não mudar de vida. Porque afinal de contas, ele nem quer mudar de vida, ele acha que onde ele chegou está bom, já deu sorte demais. Se em nenhum lado, quem acha que não muda de vida, do outro lado, no outro extremo, quem acha que também não muda de vida. Porque afinal de contas ele já né? Então vai mudar para quê? Quem acha que é o bom, quem acha que já sabe, quem acha que já tem, quem acha, não muda. Como é que ele vai mudar? Temos irmãos aqui que são profissionais de educação e é consenso entre os profissionais de educação. Ninguém consegue ensinar aquele que não quer aprender. De um lado, o que acha que não não muda de vida. Do outro lado, o que acha que já também não muda de vida.
Então nós estamos aqui, circulando nessas duas pontas, de vez em quando, vivendo experiências que a gente fala, não tem jeito, a vida é isso mesmo, eu não vou conseguir, já tentei tantas vezes, estou mais para cá, mas ainda não caí totalmente. Do outro lado você fala assim, ixi, deu certo, hein? Estou mais para cá, e nós ficamos nos movendo entre essas duas pontas. E nesse movimento, então, todo cuidado é necessário, porque existem mudanças de vida, a vida é dinâmica, ficar parado é ficar para trás. Existem mudanças de vida, o lugar que a gente chegou pode não passar de uma ilusão, não passar de uma miragem. Chegamos só até onde a gente conseguiu ver, até onde o nosso conhecimento nos permitia, até onde nos ensinaram, até os limites que nossa família trouxe, até os limites que quem colocou em nós um conjunto de pensamentos fez com que cristalizasse esses pensamentos na nossa mente, e a gente fala que é o ponto de chegada. Diante disso, nós que estamos aí meio nos descabelando para cá e para cá, que estamos fazendo alguma coisa e que temos sim uma mudança em nosso campo de visão, podemos nos perguntar assim: será que dentro do que eu estou fazendo, eu estou no caminho certo? Porque afinal de contas, né, acabei de falar, a minha família, a minha igreja, pode ter me dado um conjunto de valores, uma visão de mundo, e que eu acho que, eu estou fazendo tudo isso aqui, estou certo, já estou bem. E aí, de repente, a gente nem quer mudar de vida. Mas pode acontecer também, comigo, com você, e não só na crise dos 40, em qualquer momento da vida, pode acontecer também comigo e com você, que eu tenho esse conjunto de ensinamentos, tenho esse padrão de mundo, tenho esse conjunto de práticas, tenho essas condutas de cidadão de bem, tenho essas práticas religiosas, esses rituais, mas ainda assim eu estou com o coração apertado. Mesmo fazendo tudo certinho, eu sinto que alguma coisa me falta. Será que você está nessa condição? Que está fazendo as coisas, mas sente que alguma coisa falta? Esse é um bom sentimento. Esse é um sentimento que produz mudança de vida. E pode sim, irmãos, acontecer uma mudança de vida significativa, que inaugura um novo tempo, que transforma nossas relações, que nos introduz em nova família, que abre as portas do céu para nós. Então, eu quero caminhar com você, quero que a gente consiga olhar junto para o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo número 10. De um homem que sim, fazia tudo certo, que deu algumas pistas de que realmente eu não preciso mais nada, mas que por uma sensibilidade do coração, ele ainda não era um caso perdido, porque ele sabia que alguma coisa faltava. Vamos ver essa história que acontece com o Senhor Jesus e um jovem, e que está relatada para nós no Evangelho de Marcos, capítulo número 10, a leitura começa no verso número 17. Se você não tiver com a Bíblia, não fique constrangido, porque eu vou projetar o texto no telão e você poderá acompanhar também. Sempre será melhor você ter a sua Bíblia e sem nenhum tipo de conservadorismo tolo, de apego ao passado, mas como uma maneira de despertar o sentido. Será mais legal ainda se a sua Bíblia for impressa, que você pode grifar, pode anotar, pode tocar, manusear. Isso te ajuda a despertar os sentidos e fixar o conhecimento. A gente aprende pelos vários sentidos. Mas se for no seu celular também não tem problema nenhum. O texto, o episódio narrado começa nos dizendo assim: que quando Jesus, após
concluir as suas atividades, receber as criancinhas como nós fizemos aqui, orientar os seus discípulos quanto à importância dos pequeninos, ele colocou-se a caminho. E quando ele colocou-se a caminho para uma outra série de compromissos, para outras atividades, saiu correndo atrás dele um homem. E esse homem que correu atrás dele se ajoelhou e perguntou assim: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, diante daquela cena, diante do gesto daquele homem, de uma maneira tranquila, e pergunta para aquele homem assim: por que você está me chamando de bom? Não tem ninguém que seja bom senão Deus. Bom é Deus. Mas tudo bem, eu vou te falar. E vou falar para você na linguagem de Deus. A linguagem de Deus são os mandamentos que Ele colocou para o ser humano se relacionar com Ele. Você sabe os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, não vai prejudicar ninguém, não defraude uma pessoa. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Cumpre esses mandamentos. O homem respondeu para Jesus assim: mestre, tudo isso eu já tenho feito desde que eu era mocinha. E aí, Jesus olhou para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas aquele homem, ele se sentiu tão contrariado, irmãos, que ele se retirou triste, porque ele era dono de muitas propriedades. Deixe-me já começar tranquilizando seu coração que o nosso texto não fala sobre dinheiro. Jesus nunca pediu dinheiro para ninguém. O conceito que nossa irmã Ana Maria trouxe para nós é muito rico, muito valioso, e é o segredo para as pessoas que vivem vidas boas, leves e conseguem realmente multiplicar o seu patrimônio. Generosidade é um segredo que você precisa exercitar. Mas o nosso texto aqui não é sobre generosidade, nem sobre ajuda, nem sobre auxílio, nem sobre dinheiro, nem sobre dar dinheiro para a igreja, nem sobre nada que envolva o campo econômico das finanças. Então fique tranquilo. Mas ao fim desta mensagem você saberá o que nós estamos tratando aqui e como neste assunto tem uma chave para se mudar de vida. Você vai falar: pastor, mas Jesus pediu para ele vender os bens. Então, os textos são assim. A Bíblia é maravilhosa. Ela fala para além do que os nossos olhos veem, e o nosso conhecimento da natureza, dos atributos de Deus, da forma de Deus trabalhar, de tudo. A gente vai montando esse quebra-cabeça e vai saindo tão melhorado como pessoa e tão transformado de dentro para fora. Mas pensando em transformação, algo que é muito forte nesse texto e que eu fiquei encafifado durante a semana, está no versículo número 21. Quando a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e o amou. A gente já conversou aqui em outras oportunidades que em grego tem 9 palavras para o amor. Começa em porneia, termina em ágape, tem muitas palavras. A gente fala amor para qualquer coisa, né? O grego não, tem uma palavra. E eu fiquei encafifado, sabe por quê? Porque, por alguns momentos, eu cheguei a achar que aqui, nessa fala, nesse momento de Jesus, a conexão que eu fiz,
O que estava na minha mente muito forte era assim: Jesus olhou para ele e teve dó. Eu achava que era isso. Jesus o amou, ele todo iludido, Jesus o amou. Acho que Jesus ficou com dó dele, que estava indo numa direção. Mas não é, irmãos. Não é. Não é dó. Jesus o amou mesmo. O amou mesmo. É incrível o poder que Jesus tem de nos amar em meio às nossas fragilidades, às nossas falhas, aos nossos pecados. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo número 8, que o Senhor Jesus morreu por nós enquanto nós éramos ainda pecadores. Tantas pessoas cometem o erro de dizer assim: quando eu melhorar eu vou para a igreja, eu ainda sou indigno. Você está invertendo a ordem. A ordem é entender que Jesus te ama e você precisa vir para Ele, e no seu ato de vir para Ele, começará um processo que te transforma. Não é que você vai ficar do jeito que você está. É que ir para Ele vai tirar de você aquilo que te descaracteriza como humano, que te entristece entristece a Deus, que rouba a sua dignidade, que destrói sua família. Então você vem para Ele, a transformação acontece no caminho. Jesus o amou, a palavra é ágape. Jesus olhou para aquele homem e ia: tem um espaço para você, tem condições para você, tem oportunidade para você sair do engano. Mas o tema da mensagem de hoje, de mudanças de vida, é um convite para que você perceba que nos gestos desse homem existe um caminho para a vida mudar. E que nesse momento, nesse relacionamento desse homem com Jesus, que a gente não entende muito bem. Quem lida com pessoas, às vezes a gente não lida tanto com pessoas, a gente não vai pegando as linguagens, mas quem lida com pessoas, às vezes você trabalha no comércio, você já vai pegando o jeitão, né? Já sabe quem é malandro, quem é do bem, quem quer levar vantagem. Quem lida com pessoas, vai olhando detalhes e vai vendo possibilidades. Eu não sei, não tenho a chave para dizer se esse homem estava no meio de uma crise. E ele estava falando assim: nada que eu faço dá certo, eu ainda sinto um vazio na minha alma. Jesus é um mestre, eu vou conversar com ele e vou falar: mestre, por mais que eu faça, eu não saio do lugar. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Eu não sei se ele estava em crise e quis conversar com Jesus para sair da crise. Eu não sei se ele tinha um tipo de distúrbio, um tipo de personalidade. Não sei se conhece gente assim, que quer aparecer, que quer ser elogiada, que quer que as pessoas dão valor para ela, que quer mostrar que ela é mais importante. Não sei se ela encostou em Jesus para falar: Jesus, eu faço tudo isso aí, esperando que Jesus falasse: esse aqui sim, eis aqui um varão em quem não há dolo. Eu não sei se ele encostou em Jesus para ter um reconhecimento público. Eu não sei qual é a realidade dessa relação. Relação é assim, né? Relação, transações, até mesmo relações comerciais, elas podem obedecer a algumas estruturas. Elas podem obedecer a uma estrutura ganha-perde. O nome já está dizendo. Dois lados estão transacionando. Você quer vender seu carro, a pessoa quer comprar um carro. Você tem um produto, você tem uma loja, você vai vender o produto da sua loja, tem um cliente que quer comprar. Nessa transação pode acontecer uma relação ganha-perde. A relação ganha-perde, o nome já está dizendo. O nome já está dizendo. Um leva vantagem, o outro leva prejuízo. É uma relação horrível. Faz negócio uma vez só. Por isso que os números do Sebrae mostram empresas que quebram, entre os vários motivos, um deles está a má negociação. Quem faz negociação ganha-perde,
pode até se achar o espertão, está levando vantagem, mas depois a pessoa não volta mais. Porque tem um lado que perde. Tem uma negociação que é a negociação ganha-ganha. Essa é a melhor de todas. Eu vou vender um produto para você, tenho 20% de margem. Eu vou vender um produto de R$100 e vou ter R$20 de lucro. Você vai comprar um produto e você sai de casa e fala para a esposa assim: eu só posso gastar R$80 para comprar isso. O que vai vender o de 100 quer ganhar o 100 para ter 20 de lucro. O que decidiu comprar o de 80 quer comprar o de 80. É o que ele pôs na cabeça para gastar. Mas esse que pôs 80 para gastar, na negociação, ele falou assim: ah, é legal, tá bom. O atendimento é bom, a pessoa é legal, eu tenho garantia, eu vou colocar 10 a mais aqui e vou pagar 90. Ele gastou 10 a mais do que ele gostaria. Não chegou na condição que ele queria dos 80, mas chegou em 90. O outro que queria ganhar 100, vendeu por 90. Bom também. Ele queria ganhar 20, ganhou 10. Melhor ganhar 10 do que nada. Por isso, essa negociação é um ganha-ganha. Quem comprou, ganhou. Quem vendeu, ganhou. Não ganharam o que queriam, mas todos saíram felizes. Ninguém teve prejuízo. É uma negociação ganha-ganha. Existe uma negociação perde-perde. A pessoa queria comprar, mas bateu o pé. Eu só compro por 80. A pessoa queria vender, só tinha aquela pessoa, só tinha aquele cliente, mas falou: eu só vendo se for por 100. Os dois bateram o pé, os dois lados perderam. Quem precisava não teve o que precisava, quem queria vender não vendeu o que tinha para vender. Os dois lados perderam, perde. E é exatamente o que acontece aqui nessa negociação. É exatamente o que acontece aqui nesse relacionamento. Esse relacionamento que poderia ser ganha-ganha, Jesus ganhar mais um filho para o reino e falar como ele disse com tantas pessoas, como ele disse, por exemplo, na casa de Zaqueu: hoje entrou salvação nessa casa, um dia de ganho, de alegria. E aquele homem poderia falar: Jesus, te seguir vale mais do que qualquer coisa, eu tinha entendido errado, mas agora eu entendo certo. Era um ganha-ganha. Mas como o texto mesmo diz, por causa da dureza do coração daquele irmão, e por causa do amor de Jesus que não invade a vida de ninguém, foi uma relação perde-perde. Tanto que o nosso texto termina dizendo que aquele homem saiu da presença de Jesus triste. O jovem não ganhou um lugar no reino de Deus. E Jesus, que não invade a vida de ninguém e permite que a gente responda ao convite dele, não ganhou mais um filho para o seu reino. Percebem do que nós estamos conversando? Com muita frequência eu digo assim: é possível alguém chegar na presença de Jesus, o Rei dos Reis, começar a conversar com Jesus, receber de Jesus a atenção, o cuidado, uma fala, e sair triste, irmãos? É possível? Sim ou não? Sim, o texto está dizendo. O texto está dizendo. Talvez você ache assim: não, é impossível chegar na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e sair triste. Não, é possível sim. É só não obedecer. Aquele jovem correu ao encontro de Jesus, conversou com Jesus, teve a resposta de Jesus e saiu da presença de Jesus, diz o nosso versículo, triste. É algo para se pensar nessa noite. Mas nós não estamos para falar da relação perde-perde, nós estamos falando de uma relação ganha-ganha. E que você, nesse momento que já está com bastante interesse em saber: pastor, como é que eu faço então para mudar de vida?
Qual cuidado que eu preciso ter, que caminho que eu tenho que tomar para que a minha vida mude, para que eu experimente um olhar diferente, para que eu saia da presença de Jesus feliz, satisfeito, com certeza que nada mais me falta, sem ser tomado pela dúvida, pelo rancor, pela insegurança da vida, para que eu não fique triste como aquele jovem ficou. Em primeiro lugar, irmãos, é preciso olhar ao redor, ver as pessoas e chegar à conclusão que nenhuma pessoa é a nossa fonte de segurança. Nenhuma pessoa é responsável pelo nosso bem-estar, nenhum protocolo social, nenhum conjunto de rituais, nenhum conjunto de regras nos dará segurança, nos colocará numa condição que a gente fique livre de dúvidas e de questionamentos. Nenhum sistema em si mesmo, ele é seguro o suficiente. E eu me refiro aqui a sistemas políticos, me refiro a sistemas econômicos, me refiro a sistemas sociais, me refiro aqui inclusive a sistemas religiosos. É possível você conversar com uma pessoa que pagou promessas, que deu questões na igreja, que cumpriu rituais, e perguntar para ela assim: se você morrer hoje, para onde você vai? Ela diz: eu não sei, Deus é quem sabe. Um sistema religioso não traz segurança. Nenhum sistema traz segurança. Por isso, é preciso olhar ao redor, desconfiar e, por que não dizer, desmascarar o que está ao nosso redor. Porque se você não tiver a capacidade de olhar ao redor e ser independente do que está ao redor, você vai atrasar a sua mudança de vida. Porque, para falar de uma maneira muito clara, você vai estar preocupado com os outros. Preocupado com os outros. Quanta gente não vem para Jesus porque diz assim: o que vão pensar de mim? O que os camaradas vão falar de mim? E lá no serviço, quando souber que eu sou crente? E o meu pai? O que ele vai dizer quando souber que eu passei para a lei dos crentes? Quem olha ao redor e está preocupado com os que estão em volta não muda de vida. É incrível isso. E os sistemas têm os códigos, os sistemas têm as barreiras. Eu estou lendo um livro de um antropólogo chamado Michel Alcoforado. O nome do livro é Coisa de Rico e é muito interessante a descrição que ele faz e a maneira que ele explica o funcionamento da riqueza no Brasil. E ele diz assim, que para ser rico no Brasil não basta ter dinheiro. Existe um conjunto de códigos. E as pessoas deixam você ir até um ponto. E alguns códigos você aprende. Você aprende como é que usa os talheres, vem de fora para dentro, prato que vai ser servido, você pega aqui o talher, tal, vai chegando sobre... Você aprende alguns códigos. Mas os códigos você não consegue sustentar. Então, ele fala e dá risada das oportunidades que ele foi em eventos de rico, onde tinham novos ricos. E os novos ricos, eles chegam, e no começo, eles sabem sentar, cruza a perna certinho, sabe a postura. A filha do rico até parece uma fadinha, pipi, o jeito de falar. Eles disfarçam, eles conseguem manter 20 minutos, mas aí toma um vinho, toma 2 vinhos, já vai se soltando. Quando vai dando o fim da festa, as mulheres já estão tirando o sapato. Ai, meu Deus, não aguentava mais sapato. Porque o pobre é isso, está na essência dele. Já viu baile de formatura? Fica tudo, as mulheres, fica tudo bonita, mas no fim está tudo segurando o sapato. Não é? Porque é isso, não consegue segurar, não consegue sustentar, não tem essa essência, não passa desse ponto. O que eu estou falando para você é que os sistemas, eles colocam barreiras e algumas pessoas vivem para iludir, para impressionar, para conseguir um lugar que não será dado a elas. Pastor, onde isso está no texto? Ué, está na cara, está logo no versículo número 17. Sabe a filha do rico que parece fadinha? O rico não corre, irmãos. Entre os códigos do rico está parecer que está ocupado.
se fazer de difícil. E isso não começou agora, isso vem dos tempos bíblicos. Você já deve ter visto num filme de época, os homens com aquelas vestes, que não tinha calça, não tinha barra. Principalmente um homem rico, de maneira nenhuma, seria uma coisa indigna, um homem rico mostrar as canelas, levantar e sair com Jesus, Jesus. Impossível, irmãos. Seria humilhante, ele perderia sua posição. Ele seria desrespeitado na sociedade. Mas aquele homem, quando ele tem notícia que Jesus está passando ali, está indo para os seus outros compromissos, ele sai correndo atrás de Jesus, ele não se preocupa com a sua imagem, para mudar de vida. Acredite, as pessoas não pagam suas contas. Quando chegar o momento do acerto de conta com Deus, é você e Deus. Não adianta você querer viver de aparência. Não adianta você deixar de lado a decisão mais importante da sua vida, que é seguir a Jesus, preocupado com o que vão pensar de você, o que vão falar de você. Ah, agora você é crente? Ai, que vergonha falar que eu sou crente. Aquele homem não se preocupou com a sua posição social, e por isso ele correu atrás de Jesus. Não se preocupou com a sua posição religiosa. Nenhum judeu, mesmo nos dias de hoje, se ajoelha aos pés de outro homem. E aquele homem se ajoelha aos pés de Jesus. Chama ele de bom mestre, com um coração que está oscilante entre quem reconhece a Jesus e quem não reconhece a Jesus como Deus, mas que está ali ansioso e está dando alguns sinais de devoção, alguns sinais que abriam as portas para a vida dele mudar. Ele não estava preocupado com o que a religião dele dizia, com o que os símbolos, com o que a tradição, com o que os pais, com o que ele aprendeu, com o que ele viveu, com o que estava na escola, com o que era da sociedade dele. Ele queria Jesus. E nessa noite, quem sabe você acha a igreja legal, mas tem vergonha de que alguém diga que você é crente. Quem sabe você, nessa noite, ainda está pensando na religião da sua família. Quem sabe você, nessa noite, ainda está pensando em símbolos sociais, numa sociedade que não está nem aí para você, e está deixando de lado o certo, que é o amor de Deus, pelo duvidoso, que é o simbólico. Olhe ao redor e perceba que ninguém estará com você no dia do acerto de contas com Deus. No dia em que céu e inferno serão decididos pela palavra definitiva do nosso Senhor. E essa decisão acontece aqui e agora. Eu opto por Jesus, eu vou ao encontro de Jesus porque eu quero mudar de vida. Em primeiro lugar, olhe ao redor, olhe para as pessoas e chegue à conclusão que elas não têm nada para te oferecer. Em segundo lugar, olhe para Deus. Porque esse é o olhar transformador. O versículo bíblico fala de uma maneira bonita e poética, nos dizendo assim: olharam para ele e foram iluminados, e nunca mais os seus rostos foram confundidos. Eu amo essa passagem bíblica, irmãos. Quando o salmista diz que quem olha para o Senhor tem o seu rosto iluminado, e que nós não temos um brilho próprio, mas o brilho que nós temos, a coisa boa que nós transmitimos e transferimos, aquela frase gostosa que as pessoas dizem: nossa, quando eu estou com você eu me sinto tão bem. Isso não é de um mérito nosso, mas é um reflexo de Deus na nossa vida. Olhe para Ele e seja transformado. Olhar para Ele. O livro de Romanos, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, nos ensina que os mandamentos de Deus, sabe os 10 mandamentos? Sabe o desdobramento dos mandamentos? Eles serviram não para que a gente obedecesse a Deus, não para que a gente
desenvolvesse uma capacidade de se aproximar de Deus. A Bíblia ensina de uma maneira muito linda, irmãos. Porque afinal de contas, na estrutura dos mandamentos, quem quebra um, quebra todos. E aí não adianta nada. Quem quebra um, quebrou todos. Nossa, pastor, então para que Deus colocou os mandamentos, os 10 mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não cobiçará a mulher do próximo. Então, Ele colocou isso exatamente para que a gente tenha consciência que nós somos incapazes por nós mesmos de agradarmos a Deus. Somos incapazes com as nossas próprias forças chegarmos a Deus. Somos incapazes de nos salvar. Por isso que na Bíblia, a fala bíblica é: todos pecaram e carecem da graça de Deus e da glória de Deus. É por isso que na Bíblia, o caminho está dado dizendo assim, que pela graça somos salvos, mediante a fé. Que isso não vem de nós para que ninguém se glorie. É um favor que Deus faz ao homem salvando o homem. Isso não vem de nós, não é cumprimento de mandamentos. O que a gente cumpre é depois que a gente tem um encontro com Jesus, que Deus vai nos capacitando, a evitando o mal, a viver de acordo com as leis de Deus. E quando nós quebramos, pecamos, a Bíblia diz que aqueles que pertencem a Jesus, que receberam o seu convite e fizeram uma aliança com Ele, têm os seus pecados perdoados. E se nós pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo justo, na presença do Pai, para dizer assim: olha, ele errou, ele escorregou, mas ele é meu, eu morri por ele fez um compromisso comigo. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Olhe para Deus como Salvador, olhe para Deus como a fonte da sua salvação, olhe para Deus como a fonte da sua esperança, olhe para Deus como aquele que pode propor um novo modelo de vida para você. Por que você me chama de bom? Para chamar de bom, tem que entender que eu sou Deus. E aquele homem já fica nessa primeira encruzilhada. Por que você chama de Jesus de bom? O que você veio buscar aqui? Um mestre, um guru, um conselheiro, umas dicas para a vida? O que você veio buscar aqui? Nessa noite, eu vos apresento Cristo Jesus como Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que inaugura uma nova vida. E que toma vidas pelas mãos e que diz: eu vou mudar a sua vida, venha comigo, para que está preparado. E esse Cristo Jesus um dia dirá para cada um daqueles que não se envergonharam dele, que não trocaram ele por qualquer outra coisa, dirá para cada um desses: vinde benditos do meu Pai para um lugar que vos está preparado. Nessa noite, eu quero convidar você a ter esse compromisso vivo com Jesus. Olhe para Deus, olhe para Jesus como Deus e diga para Ele: Jesus, muda a minha vida. Olhe para Jesus como Deus e diga para Ele assim: tira das minhas ilusões. Olhe para Jesus como Deus e fale para Ele assim: não deixa eu ficar apegado àquilo que não tem valor real, que só tem valor aparente. Olhe em volta, veja a incapacidade das pessoas de socorrerem você e tirar você dessa insegurança. O que eu preciso fazer para ser salvo? Olhe para Deus e descubra em Deus um caminho da salvação. Em terceiro e último lugar, aquele olhar que já tinha sido proposto 5 séculos antes por Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Aquele olhar que já é necessário, tão presente nas sessões de terapia, de psicanálise ou de qualquer outro tipo de cuidado da saúde emocional. Acima de tudo, ele parte das escrituras sagradas, pedindo para que a gente olhe para nós mesmos.
olhe para a sua vida. Conhece-te a ti mesmo, olha para os seus feitos, olha para as suas prioridades, olha para as suas escolhas, olha para as suas incoerências. Incoerência? Pastor, olha para as suas contradições, porque nós somos cheios de contradições. Me ajude. O 4 vem depois do quê? O 4, quem vem antes do 4? 3. Muito bom. Muito bom. Para chegar no 4, tem que passar pelo 3. O 7 vem depois do quê? Do 6. Muito bom. Diz a tradição que eram 2 tábuas da lei. E Jesus faz a relação para aquele homem da 2ª tábua. Jesus, nas 2 tábuas estavam escritos os 10 mandamentos. E Jesus faz um tipo de confrontação com aquele homem, chama a atenção para ele de uma maneira muito simples, mas muito eficiente. Aquele homem não aguenta. Aquele homem não aguenta e sai da presença de Jesus triste. Jesus não começou pelo mandamento número 1. Jesus começou pela 2ª tábua. E Jesus começa pela 2ª tábua e na 2ª tábua o homem se empolga. O homem fica feliz. E no versículo número 20 ele fala assim: mestre, está suave, está tranquilo, está favorável. Tudo isso aí eu tenho feito. Ele fala: então, você fez o 5, mas você fez o 4? Fez o 3? Fez o 2? Fez o 1? E para não ter o risco daquele homem precipitadamente, afobadamente, diz: eu fiz esses também. Jesus faz um teste com ele. Sabe por quê? Porque o número 1 diz assim: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Em vez de Jesus fazer a pergunta da chamada oral para ele, fazer a pergunta do Enem, pedir para ele marcar um X, você tem amado a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Marque sim ou não, e ele fazer um X no sim, para ter certeza que ele não estava colando, para ter certeza que ele não ia tentar dar um nó. Jesus fala assim: então, está tranquilo, já que o seu amor maior então não são as coisas, vende tudo o que você tem. Já que você ama o próximo, doa tudo para o próximo. E aí, será que ele cumpre o mandamento número 1? Como ele passaria para o 2, se nem o 1 ele conseguiu cumprir? O que Jesus faz é chamar ele na prática. Na prática. Por isso eu começo a mensagem dizendo para você que aqui nós não estamos falando de dinheiro. Nós não estamos falando aqui de dar dinheiro para a causa de Jesus. Nós estamos falando aqui sobre ser coerente. Você diz que ama a Deus, vamos ver se você ama mesmo. Você diz que é melhor que os outros, vamos ver se você é mesmo. Você diz que tem cumprido isso tudo desde a sua mocidade, então vamos ver. Mostra na prática. Ame a Deus acima de tudo. Não, acima de todas as coisas eu amo meus bens. Foi isso que ele disse. Sem responder, ele disse: eu amo mais as coisas que a Deus. Sem usar as palavras, ele chegou onde ele precisava chegar. Onde ele precisava chegar, irmãos, não era na doação dos bens. Onde ele precisava chegar era no reconhecimento de que ele precisava de Jesus para ser salvo. Ele precisava entender que ele estava se enganando pela religião. Que ele estava se iludindo pensando que ele era alguma coisa que na prática ele não era. Que ele estava ludibriado com a situação de cumprir um monte de rituais e de achar que aquilo ali de alguma maneira fazia com que ele estivesse em dia e ele não estava. Não estamos falando de dinheiro.
Estamos falando aonde está o coração. Porque onde está o coração, ali está o tesouro. Estamos falando de idolatria, porque muito mais do que uma estátua, um ídolo é aquilo que recebe o melhor da nossa vida, nosso tempo, nossa dedicação, nossos recursos, é um ídolo. Aquele homem idolatrou seus bens e disse, não, dos meus bens eu não abro mão. Não é nada contra os pobres, não é nem sobre doar aos pobres, é sobre abrir mão dos meus bens. Dos meus bens eu não abro mão. E agarrado às suas coisas, ele sai da presença de Jesus triste. Mestre, tudo isso eu já tenho feito. Tudo é muita coisa. Aquele homem idolatrava as suas coisas. Jesus não queria o dinheiro dele. Jesus queria mostrar para ele o que era prioridade. Queria mostrar para ele como ele estava iludido na religião. Queria mostrar para ele como ele tinha uma autoimagem distorcida. Ele achava uma coisa de si mesmo. Achava que era o bom, que não precisava de mais nada. Mas descobriu que ele era miserável, pobre, cego e nu. Que precisava da graça de Deus. Nessa noite, nós temos caminhos para nós mudarmos de vida. O caminho para a nossa mudança de vida não está na ilusão dos jogos. O caminho para a nossa mudança de vida não está na ilusão das coisas que nós fazemos, mas está em quem nós somos em Deus. Em olhar em volta e falar, não preciso viver de aparência. Levanto a barra da minha calça, corro atrás de Jesus, me humilho e caio aos pés dele. Não preciso me preocupar com ninguém, porque eu sei que no dia do acerto de contas, sou eu e Deus. A mudança da nossa vida está em olhar para Deus e falar, Deus, eu preciso de Ti para mudar de vida. A mudança da nossa vida está em olhar para nós mesmos e falar, eu não quero continuar vivendo uma ilusão. Eu quero viver algo firme, sólido, forte. Sem fazer as coisas do meu jeito, mas rendendo-me a Jesus. E naquilo que eu não conseguir, poder pedir a Ele, me ajuda, Senhor. E ter a certeza que Ele nos ajudará nesse processo. Mudança de vida, uma realidade para quem sair da ilusão, mudar a visão que tem de si mesmo e que tem acerca de Deus. Vamos orar por bondade, abaixa a sua cabeça para nós juntos orarmos a Deus.